Bom, vamos lá, respondendo então a pergunta do motor do mundo. Primeiramente agradecer o Marcelo aí, parceirão, nesse segmento aí de moto, de viagens de moto. E a pergunta foi a respeito de como planejar uma viagem para o Ushuaia. E exatamente o momento de fazer esse planejamento. Todo mundo em casa, preso, não pode sair, não pode viajar. Então é hora de planejar aí seu sonho. E a viagem do Ushuaia é o sonho de muita gente. Bom, eu vou responder as 3 perguntas que foram feitas porque dá para dar uma palestra a respeito a uma viagem para o Ushuaia. Então foi perguntado um site para você pegar informações sobre isso lá no canal do Destino Incerto no YouTube, que é simplesmente Destino Incerto. Procura ali, já tem o login, já aparece. Eu dou muitas dicas de viagem, planejamento de viagem e tudo mais. Tem uma playlist lá que chama Dica Incerta, que tem bastante conteúdo. Eu não estou querendo empurrar vocês para lá, mas é porque realmente é muita coisa, então a gente destrincha cada assunto no detalhe, tá? A outra pergunta foi o mês para viajar para lá. Então, o Ushuaia, o ideal é ir no verão, por alguns motivos. Diferente do Brasil, o frio, quando você vai indo para o sul do continente, lá para a parte mais baixa da Argentina, e principalmente quando você passa pela Cordilheira dos Andes, ele é muito agressivo. E tem alguns lugares que os passos de montanha, aquelas travessias mais altas, elas fecham por causa da neve. Então, no inverno é realmente muito complicado, por conta dessa barreira física e por conta do desconforto também, que você vai ter que levar muito mais equipamento, vai ter que levar mais roupa, vai ter que se preparar melhor e vai acabar ficando uma viagem desconfortável. E a ideia de viajar de moto é curtir ao máximo, aproveitar ao máximo. No inverno também você vai ter muita coisa fechada, porque não é a temporada de turismo deles. Então, o ideal é no verão. Aí no verão, se você viaja solo também, se está viajando sozinho, não está viajando em grupo, você vai ter outros grupos viajando na estrada, então é mais gente para te dar um suporte no caso de um problema, ou até mesmo para você encontrar ali um grupinho que toca na mesma tocada que você, o papo é legal, são gente boa, de repente você engrena aí ou a viagem toda com eles, ou um trecho, faz ali o trecho de Bariloche com eles, aí o pessoal vai pela Ruta 40, vai pela Ruta 3, Carretera Austral, cada um pega seu caminho, tá? Outra coisa importante de dizer, não foi perguntado aqui, bom, também a respeito de tempo, é que assim, uma viagem para o Ushuaia, ela demanda muito tempo. O Ushuaia fica muito longe, são mais de 5 mil quilômetros daqui, para ir e voltar, linha reta, pela estrada mais reta, você gastaria no mínimo uns 10 mil quilômetros. E a estrada mais reta não é a estrada mais legal. Se você vai beirando o litoral, é bonito, tem algumas coisas legais, Buenos Aires, Porto Madryn, tem Bahia Blanca. Bahia Blanca não tem muita coisa, mas enfim, o litoral não é tão interessante assim. O ideal seria pelo menos a ida ou a volta, você optar pela Ruta 40, né, que é a ruta que desce seguindo a Cordilheira dos Andes, que ali está o mais incrível da Argentina, com destaque para Torres del Paine, para Bariloche mesmo, para Villa Langostura, ali você vai ter El Calafate, você vai ter uma sequência de glaciares, de vulcões, de lagos, que é muito bonito mesmo. Não é à toa que a Ruta 40 é a nossa Rota 66 aqui da América do Sul. Ou se você tem um perfil ainda mais aventureiro, tem a Carretera Austral, que é a estrada que desce beirando o Pacífico lá do lado do Chile. Então a minha sugestão é pelo menos na ida ou na volta fazer a Ruta 40, eu acho que é o mais indicado, ou a Carretera Austral, se você já fez a Ruta 40, do que subir e descer pelo litoral, que acaba sendo o caminho lá do Google Maps, o caminho mais lógico. Mas a ideia aqui é fazer uma viagem de moto, não simplesmente se deslocar até o Ushuaia, tá? Bom, isso também demanda tempo, então você pensa aí principalmente no verão, tá? Então, novembro até fevereiro, começo de março, eu acho que é o ideal para você pegar os serviços abertos, a estrada mais movimentada e aproveitar mais a viagem sem o desconforto térmico. E a outra pergunta foi uma dica, legal, dica que eu gosto sempre de dar, minha dica preferida, não sei quanto você já pilota, quanto você já viajou, qual a sua experiência, mas faça viagens menores antes. Pega os finais de semana anteriores à viagem, então a gente está falando de verão, a gente está nessa questão da quarentena, a melhor oportunidade que você vai ter vai ser no final do ano. Então até o final do ano, aproveita o máximo de final de semana que você tiver para fazer viagenzinhas curtas, para ir se conhecendo
na moto que você tem, se é que você já está com a moto que você vai fazer a viagem, já testa a moto, já testa o equipamento, se vai com a garupa, começa a viajar com a garupa. Às vezes você tem mais prática na moto, em viagens, tem mais experiência do que a garupa, entende o que dá certo, entende o que não dá certo, pega pelo menos uma viagem, se equipa como se você fosse para o Ushuaia, põe as malas laterais que você vai usar, o top case, o bagageiro que você vai usar, coloca tudo dentro que você vai, o que você levaria nessa viagem e vai fazer uma viagem mais curta, se possível até mais de 2 dias, pega aí um feriado e dá uma esticada. Na volta dessa viagem você vai ter uma percepção muito melhor do que funciona, do que não funciona, porque o ideal também é viajar o mais leve possível, não ficar levando tralha para viajar. Então, tudo que você vê que é descartável, você vai deixar em casa. O que você entender que faltou para você, você ficou perdido, de repente é melhor melhorar a navegação, é melhor no celular, é melhor no GPS. Tudo isso vai estar super testado para você poder, na viagem do Ushuaia, não errar. Você vai ter pouco tempo, uma viagem bem feita para o Ushuaia, tanja aí 1 mês, 25 dias, 1 mês. Então você pega esse mês e faz o melhor aproveitamento possível da sua viagem, sem passar perrengue também, porque você já construiu sua experiência, suas habilidades antes mesmo de viajar. E se sobrar tempo, quiser investir mais um pouquinho, recomendo muitíssimo o curso de pilotagem. Temos o curso On-Road 2 na TRX, que é um curso que eu recomendo para todo mundo deveria fazer, ou esse curso ou um similar numa escola boa de pilotagem, e tem muita coisa para ir aprendendo. Tem primeiros socorros, você pode aprender um pouco mais de mecânica, tem muita coisa aí para se envolver. E até mesmo ir lendo a respeito do teu destino, que é muito mais legal. Chegar no destino sabendo o que você está vendo, sabendo o porquê das coisas, como o Glaciar Perito Moreno foi formado, as histórias do Ushuaia. Um livro que eu recomendo muito é o Endurance, que é a história de um barco que ficou preso lá no Ushuaia, e a equipe teve que se virar. Fala muito de sobrevivência, fala muito da região também. Tem muito conteúdo na internet, então aproveita esse tempo, aproveita a nossa quarentena agora para estudar, para planejar, para deixar a sua viagem super montada. E lembrando que isso não é trabalho. Quando a gente faz o nosso planejamento, a gente já começou a nossa viagem, são os primeiros quilômetros da nossa viagem, é em cima do mapa, abre uma garrafa de vinho, se diverte, chama os amigos que vão fazer essa viagem junto. Isso é bacana para todo mundo estar a par da viagem, cada um tem o seu perfil. Tem o cara que é mais matemático, que vai querer abrir a planilha de Excel e calcular a distância entre posto de gasolina. Tem o cara que é o do turismo, que vai lá, vamos passar em tal vinícola, vamos passar em tal lugar, vamos visitar tal coisa. Então aproveita dessas diferentes potencialidades do grupo, e com isso o grupo vai estar mais envolvido, sabendo mais a viagem que vai estar fazendo, e aí você não corre o risco de alguém de repente se surpreender, não era isso que eu esperava, ou eu não sabia que ia ser assim. Você já envolve o grupo, todo mundo fica sabendo. Então, tudo bem, agora não pode juntar todo mundo, mas a gente tem ferramentas aí, tem Skype. Eu mesmo agora estou gravando na frente do celular, costumo fazer palestra na frente de um monte de gente, mas a gente se adapta e a gente aproveita esse tempo aí para já deixar tudo prontinho para quando chegar o verão, colocar as tralhas na moto, fechar o capacete e pegar a estrada. Beleza? Marcelo, obrigado pela pergunta. Eu acho muito bacana esse intercâmbio. Eu gostaria de recomendar ao Marcelo, quem tiver dúvida específica sobre que moto é melhor, que moto é pior, essa é a área de domínio dele. Trabalhou em revista, profissional super gabaritado, conhece muito. Procurem o Marcelo, eu vou deixar, eu ainda estou me adaptando aqui na descrição, ou se der para marcar aqui, vou marcar de todas as formas. O canal do Marcelo, que é o Motor do Mundo. Se você está aqui no Destino Incerto, está assistindo esse vídeo também, procure o Marcelo em caso de dúvida, e também para aproveitar aí seu tempo com conteúdo de qualidade. Tá bom, pessoal? Bom, eu sou o Tom, essas aqui foram algumas dicas para viagem para o Ushuaia, mas tem muito mais, gente, por isso que eu recomendo, vai lá no YouTube do Destino Incerto, tem muito conteúdo, procure especialmente a playlist Dica Incerta, que é tudo a respeito de viagem, tá? Curta, comente e compartilhe muitos quilômetros com o Destino Incerto. Eu te vejo na estrada. Vamos que vamos. Vamos pro Ushuaia.